Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu tenho um novo pensamento a trazer para vocês e a passar alguns insights de algumas coisas que eu aprendi. Para quem não é novo nesse canal, deve estar a perguntar: Eric, tu usas óculos? Não. Estou a usar óculos simplesmente por mera característica social que indica que pessoas que usam óculos têm algo inteligente a passar. Eu tenho algo inteligente a passar e não uso óculos, e muitas das vezes, se calhar, não passo uma credibilidade por estar sem óculos. Mas vamos lá testar como é que isso funciona com os óculos, até porque eu sou uma pessoa que gosta muito de usar óculos. Antes de começar, eu queria convidar-vos a deixar o like, subscrever o canal e comentarem bastante no vídeo após aquilo que vocês vão ouvir, e também convidar-vos a entrar na minha comunidade do Discord. Eu tenho uma comunidade do Discord que vai premiar pessoas até 100 mil kwanzas, 100 euros, seja o valor conversível de 100 euros para a zona que tu estiveres. É um canal de cortes, tu só tens de fazer cortes dos meus vídeos aqui do YouTube e postar no YouTube, Instagram, TikTok e tudo mais, e podes fazer de forma digital, portanto tens a oportunidade de ganhar 100 mil kwanzas estando em casa. E muito mais, porque há outros prémios dentro da comunidade, então podes ganhar muito mais do que isso, o que é um valor muito abundante consoante a realidade do país. Indo para o assunto do vídeo, nós aqui no canal já falamos muitas vezes sobre turismo, e eu sou uma das pessoas que não apoia o Visita Angola nesta altura. Por que é que eu não apoio o Visita Angola nesta altura? Porque uma campanha massiva Visita Angola nesta altura traria para nós uma quantidade de pessoas que nós não temos a capacidade de receber nesse momento. Porque o nosso país passa por debilidades e tem muitas limitações sociais para receber estrangeiros e outras pessoas que façam turismo. Em contrapartida, eu achei alguns pontos importantes a se valorizarem, algumas ideias para se realizar e concretizar essa informação que nós temos a passar para o povo de fora, que Angola é isso, Angola tem isso, Angola é aquilo. Vamos lá. Eu vou fazer a comparação com algumas coisas e no fim dar uma conclusão do resumo dessa comparação e com Angola. Nos países europeus existem milhares de estátuas, milhares de monumentos, milhares de parques, jardins e tudo mais, com nomes de pessoas que fizeram parte da história do país, com homenagens a momentos do país e tudo mais. Muitos desses lugares são dados como o lugar onde a pessoa passou, mas isso não é uma certeza, é simplesmente algo que diz-se por alto. Tem o Monumento dos Navegantes da Lua, que é aqui muito famoso em Lisboa, em Belém, que as pessoas vão para lá, tiram fotografia e não sei o quê. É um monte de pedra com um desenho dos navegantes. Mas as pessoas vão lá pela história. Muitos não viveram essa história, é uma história contada. Muitos nem sequer sabem do que é que os navegantes fizeram, o que é que desfizeram e tudo mais. Simplesmente é porque é uma história contada, chama a atenção de uma parte da população, atrai estrangeiros, dá para fazer fotografia, está ok. Na Itália, quando eu estive em Itália, havia uma daquelas, um buraco na zona do mercado principal de Milão. Há um buraco em que tu colocas o pé e dás uma volta e depois pedes um desejo. É uma coisa mística, é uma coisa que não tem nada a ver com a realidade ou um pensamento que foi colocado para a população em primeira instância e depois foi passado para estrangeiros, o que se tornou então um, não vou dizer monumento, mas é um local a se visitar, um local turístico a se visitar. E muitos outros países. Em Madrid também, estive recentemente em Madrid e dos muitas das paisagens, desculpa, resumem-se a estátuas de pessoas que fizeram alguma coisa pelo país, ou prédios, ou igrejas, ou coisas parecidas. Onde é que Angola entra nessa situação? Mas antes disso, eu quero falar dos países nórdicos, que há uma coisa que posso relativizar com Angola. Vamos lá. Os países nórdicos são conhecidos pelos vikings,
magia nórdica, que tem a ver com a mitologia nórdica e tudo mais, e é uma coisa que vende. Por que isso vende? Porque os nacionais foram capazes de exportar isso de uma maneira criativa. Agora é que eu entro aqui, em Angola, para tentar explicar como é que nós nos enquadramos nessa situação, o que é que nós devemos rever nessa situação. Devemos criar, chamar, contratar arquitetos em massa, mas não arquitetos normais, arquitetos que construam coisas estranhas. Coisas estranhas, digo, não um arquiteto que faça uma casa, um arquiteto que faça um prédio, mas que faça um monumento construído de uma forma mística, ou que tenha inclusão de alguma coisa, ou que faça a estátua da Rainha Ginga com um pé gigante, coisas assim. Por que eu digo isso? Porque isso é uma das coisas que mais chama a atenção de estrangeiros, que é ver uma coisa fora do normal, que é ter um monumento que cita uma história e que as pessoas possam lá chegar, fazer fotografia e depois conhecer. E às vezes as pessoas nem querem conhecer, só querem chegar e fazer a fotografia porque passa a ser um dos lugares a visitar pelo mundo. Na Índia temos muitas referências dessas, são algumas das estátuas dos elefantes e não sei o quê, são coisas que dão para visitar e nem sequer são para o povo estrangeiro, nem sequer tem muita informação sobre o que é que realmente isso significa. E dentre essas coisas que os arquitetos que nós vamos chamar, contratar e criar podem fazer, seria aprender a história, ouvir a história e repassar a história daqueles que são os mais antigos, os mais velhos, sobas e anciões das aldeias, que são capazes de passar essa mensagem do que aconteceu e do que não aconteceu antigamente. Hoje em dia perde-se o valor de ouvir aqueles que viveram essa história antiga, que nos passaram dessa história muito antes da independência e no momento e muito antes da escravatura também, que viveram, que souberam, que ouviram dos seus pais e que passam para os seus netos e seus filhos. Devemos tentar arranjar uma maneira de ter essa história bem construída e dar formações sobre isso para que tivéssemos guias turísticos capazes de aldrabar. Aldrabar não no sentido de mentir, capazes de aldrabar é no sentido de saber falar e vender. Uma pessoa quando sabe falar e vender tem um instinto de aldrabão, é um instinto de pessoa que sabe se desenrascar, pessoa que sabe eh, como falar a coisa certa para que outra pessoa continue a prestar atenção. Devemos formar nesse ponto de vista, devemos formar nesse quesito. Esse é o ponto de vista em que eu estive aqui a pensar e a analisar, porque se assim fosse, muito com certeza nós estaríamos muito mais bem encaminhados para a melhoria do nosso país, porque mais uma vez esse tipo de turismo atrai mais pessoas, atraindo mais pessoas. Teremos uma maior conversão. Claramente que essa conversão se acompanharia com uma subida, haveria uma inflação dos valores do mercado, porque é o que acontece quando os turistas entram num país e começam a frequentar bastante, o país deixa de ser habitável para o nacional e torna-se habitável apenas para o estrangeiro. E nós não estamos numa fase de aceitar que o nosso país, aliás, já é difícil o nacional habitar, não estamos numa fase de aceitar que seja ainda mais difícil que o nacional não consiga viver dentro do nosso próprio país. É uma coisa, mais uma vez, a fazer-se paulatinamente, a rever questões patrióticas e nacionais antes de se efetuar essa tarefa, essa ideia em massa. Mas em suma é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse no princípio, não se esqueçam de comentar sobre aquilo que eu deixei aqui, esses insights, esse pensamento que eu dei. Deixar o like, subscrever o canal, não se esqueçam que temos a comunidade aí aberta, a comunidade de Salvador. Se vocês quiserem ganhar 100 mil kwanzas, 100 euros, não se esqueçam de deixar o like e aceder o link abaixo que tiver na descrição neste e nos todos os vídeos. Muito obrigado, estamos juntos, valeu!